Tá gravando, meu diretor? Então vamos que vamos começar mais um episódio do nosso Ecossistema Podcast, o canal onde empreendedores se conectam com empreendedores e é o maior o quê? Ecossistema de empreendedores do Brasil. Aí sim, eu gosto desse negócio aí. Isso é muito bom, cara. Top demais. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um tema muito massa. A gente gosta de falar disso, né? A gente sabe um pouquinho disso. A gente sabe um pouquinho. É a nossa vida. Que é marketing digital, mais especificamente como construir uma máquina de vendas online. É isso aí. Esse é o assunto do nosso podcast hoje. Então, se você quer saber como que você pode montar a sua máquina de vendas online, as dicas que a gente vai passar para você aqui nesse podcast é fundamental. Fica aqui com a gente. Vamos, bonitão? Vamos nessa. Então é isso. Vamos construir. O que a pessoa precisa? Primeiro, o que é uma máquina de vendas online? O que é uma máquina? Boa pergunta. Né? O que é uma máquina de vendas online? Antes de responder essa pergunta, se você acha que esse assunto ele é interessante, vai agregar, já curte aí, já compartilha, mas se inscreve no canal, que é importante, porque toda vez que a gente gerar um conteúdo desse de qualidade, você vai receber em primeira mão. Muito beleza? Bem. Muito bem. E aí? O que é uma máquina de vendas online? Velho? Máquina de vendas online. É o sonho de todo empreendedor digital. Associação do que é uma máquina, né? Provavelmente é algo que faz alguma coisa pra gente aí de modo automático. Exato. Então a primeira coisa que eu penso numa máquina é algo que produz algo pra gente aí de forma automática e muitas vezes numa escala, né? Isso, de maneira mais rápida, né? Isso, mais rápida, mais escalável. Pronto. Então basicamente quando eu penso em máquina, eu penso nisso. Isso. E máquina trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Pois é. 365 dias por ano. Você não paga 13º. Nada. FGTS. E outra coisa, e ela aprimora, acelera exatamente seus resultados. Exatamente. Se você tem uma máquina, por exemplo, se você faz coxinha na mão, você demora um tempo, se você gasta uma energia e você tem uma certa limitação de quantidade. Quando você tem uma máquina que faz a coxinha para você, você acelera o processo, você escala o seu negócio, você coloca menos energia e você tem mais lucro. Então, a máquina de vendas online é isso. É quando você tem ali uma estrutura que vai não só vender, mas ele vai escalar o seu negócio. Perfeito. E toda máquina tem as suas engrenagens, né? Com certeza. Com certeza. Que é o principal, que eu acho que é o que a gente vai falar aqui hoje. Porque assim, o cara que fez o avião não fez o avião e o avião decolou na primeira vez que ele fez, né? Exatamente. Foi várias tentativas e erros, né? Correções, ajustes, até que ele conseguisse voar. De fato conseguiu voar e chegou no modelo, no modelo de avião que a gente conhece hoje, né? Exatamente. Então, isso é importante também. Então, velho, para começar entrando, né, nesse assunto de forma mais profunda, o que compõe, né, isso é muito importante, o que compõe uma máquina de vendas online? Pois é. Quais são as engrenagens que ali faz com que essa máquina ela gire ali no automático, né? Outra coisa também, né, velho? Por exemplo, a máquina de vendas online é o quê? É algo que vende todo dia? É algo que vende toda hora? É algo que vende muito? A máquina é sua. É tudo isso. A máquina é sua, você configura do jeito que você quiser. Boa. Eu gosto de falar o seguinte, velho. Quando eu penso em máquina de vendas online, eu penso exatamente assim, cara. É algo que eu construo, tá? Sim. Mas que vai me trazer essas vendas, aí com previsibilidade, Sim. que é o mais importante. Mas, como toda máquina, requer manutenção. Manutenção, exatamente. Então, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que pensar é o seguinte: poxa, é possível você construir uma receita aí através de suas vendas online de 50 mil reais mensais, de 100 mil reais mensais, de 1 milhão, de 20 milhões mensais? Sim, é possível, né? Mas manter isso também que é o grande desafio. Talvez conseguir ter esse resultado é mais fácil do que conseguir manter esse resultado. Então, isso são os pontos importantes que a gente precisa pontuar aqui, né? A construção disso, velho, passa por várias etapas, tá? Eu acho que eu sempre falo assim que uma coisa que eu entendi, né, no marketing digital, quando eu entendi isso, me ajudou a vender com mais facilidade,
fazer as primeiras vendas, né? Não necessariamente vender muito, mas fazer as primeiras vendas. Quando eu entendi de vendas online, tem 2 pontos importantes que eu gosto de falar, que é aumento de nível de consciência, tá? Que é aumentar o nível de consciência da pessoa aí em relação, né? Se aquele produto ali é o que vai ajudar ela a chegar onde ela quer, né? E como que isso vai acontecer, por que que o meu produto é a melhor solução para ela, né? Às vezes também trazer a consciência de que ela precisa desse produto. Então, quando a gente fala aumento de nível de consciência, a gente acaba aí caindo aí na pirâmide que a gente fala de no funil ali, né? Na pirâmide. Então, uma coisa é isso, aumento de nível de consciência. Quando eu entendi isso, ficou mais fácil vender. Outra coisa é confiança. Aumento de consciência e confiança. Quando a pessoa tá com a consciência aí, o nível de consciência alto em relação a você, ao seu trabalho, ao seu produto, irmão, ela vai confiar em você, batata. Ela vai comprar de você. Então, o que é que eu percebo muito? Esses 2 pontos são, para mim, o ponto de partida para você conseguir construir, de fato, essa máquina de vendas online. Sabe um ditado que fala assim, que vender uma vez é fácil, mas vender várias vezes é mais difícil, né? E vender várias vezes para o mesmo cliente é mais difícil ainda. Então esse é um outro ponto também que nessa jornada de venda, essa confiança, além de ser conquistada, ela precisa ser mantida também, né? Então esse é um ponto importante. Então são para começar essas 2 coisas que para mim são fundamentais para você construir a sua máquina de vendas. Agora eu quero saber de você. Eu tenho 4 pontos assim que são fundamentais assim. Imagine 4 engrenagens que elas precisam estar bem ajustadas para fazer com que uma máquina de vendas online ela funcione 24 horas, te dando escalabilidade, te dando resultado. Primeiro, você ter o conhecimento da copy, né? Copy, você tem uma engrenagem de copy ali. O que é copy, para quem não sabe? Copy é uma escrita persuasiva, onde você coloca os seus argumentos de vendas ali para poder convencer a pessoa através de estratégias, de gatilhos mentais, enfim. É uma escrita que ela é baseada muito em despertar o lado emotivo da pessoa para ela entender que ela está diante de uma oportunidade. Então, a primeira engrenagem é a copy. A segunda engrenagem que você precisa fazer é estratégia. Você tem que ter a copy, mas você precisa ter uma boa estratégia. Qual estratégia usar? Então, dentro do mercado digital, a gente tem vários tipos de produtos. Então, qual estratégia usar para o produto X? Tem gente que não consegue criar uma máquina porque ela usa a estratégia errada no produto errado. Então, você ter o conhecimento das estratégias aliada com a copy. Depois você vem para um ponto muito importante também, que é o terceiro ponto, que é o tráfego. Né? Para quem não sabe, tráfego é fluxo de pessoas. E nesse processo existem 3 tipos de tráfego. Né? É o tráfego orgânico, é aquele tráfego que é natural, que você vai publicando e as pessoas vão consumindo sem que você invista nenhum dinheiro. O tráfego pago, que é quando você paga uma ferramenta para poder mostrar o seu produto para as pessoas. E é o tráfego de influência, onde você usa uma pessoa que já tem um público, tem uma influência para poder espelhar aquilo para o seu negócio. Então, se você tiver lá a copy ajustada, boa estratégia, se você tiver o tráfego e se você tiver também uma coisa muito importante, que é o público, o conhecimento do seu público, você consegue ter uma engrenagem que faça com que a coisa funcione de maneira automática. Porque se eu não conheço para quem eu vou vender, eu não consigo criar uma copy interessante, eu não consigo criar uma copy baseada ali no impacto da pessoa. Se eu não consigo criar uma copy bacana, como é que eu vou fazer um tráfego para levar a pessoa para uma página onde eu estou falando com eu não sei nem com quem? Então não adianta nada eu também ter o conhecimento do meu público, ter uma copy muito bem ajustada se eu não levo as pessoas certas, né, para essa copy. Então, um bom tráfego onde você consiga pegar as pessoas certas e levar para o seu negócio, para que a copy possa criar todo aquele sentimento de que, caramba, esse produto é para mim, esse produto vai resolver, direcionado para o seu público, utilizando o quê? A estratégia certa para o seu negócio. Sacou? Aí é a minha visão de como é que você vai criar uma máquina automática de vendas online. Né? Tendo esses 4 pontos ajustados aí, Hugão,
tem como não vender. Perfeito. E quando a gente fala de máquina, né, a gente sabe que, como a gente falou aqui, de engrenagens, né? Então a engrenagem é aquele circuito que está em constante harmonia ali, né? Menandro falou, é interessante, você gera um nível de consciência, você tem que passar confiança e tem todas essas partes aí que você falou, essas etapas aí. Aí me fez lembrar, eu lembrei aqui, muitas das vezes em desenho animado, né? Quando o cara quer sabotar alguém e tal, chega na engrenagem daquela situação e joga uma pedrinha que trava. Trava. Aí a máquina para e acaba com tudo. Então, muitas das vezes, você aumenta o nível de consciência da pessoa, a pessoa entende que aquele produto ali é para ela, que ela quer, só que se ela não passar confiança, é como se fosse essa pedra que trava. Sim. Se o produto for incrível, Exato. e na copy, não comunicar, e ela não sentir ali, trava, entendeu? Então, assim, é um mecanismo realmente perfeito, né? Tem que estar todo mundo ali Ajustado, né? ajustado para que o negócio Funciona. rode legal, né? É isso. E isso é um detalhe. Às vezes um detalhe faz com que... Às vezes você tem esses pontos, você tá ligado nesses pontos, mas tem uma pedrinha ali. E você fala, por que minha máquina de vendas online não tá funcionando corretamente? É porque às vezes tem uma pedrinha. Exato. Às vezes a sua copy gerou uma objeção na pessoa. Ao invés de estar gerando desejo, ela gerou uma objeção. Às vezes o seu tráfego tá atrás do público errado. Às vezes uma estratégia que você está usando não é a estratégia certa, direcionada para o seu público. Então, na maioria das vezes, é um detalhe, né? Quando a pessoa já tá no campo de batalha, né, mano? O cara fala assim, pô, velho, eu já lancei, já fiz, enfim. Só que eu não consigo vender. E quando a gente vai ver, essa pessoa estudou, essa pessoa tá no campo de batalha, mas é um detalhe, às vezes é um ponto cego que ela não vê. Ela já criou a máquina. Ela já criou a máquina. Então agora ela só ajusta os parafusos dessa máquina. Exato. Ou tira uma pedrinha que tá ali, né, velho? Que não permite com que ela gere essa venda automática, diária, consistente, todos os dias, enfim. Eu acho que esse ponto é importante. Né? Não é só... O mercado digital é bem interessante, porque assim, ele é diferente, Bernardo, do mercado offline, assim, em termos de vendas. No mercado offline tradicional, como é que funciona o processo de vendas? A pessoa chega até você, senta e te fala, eu quero comprar um produto X. Você, como vendedor, você ouve a necessidade da pessoa e você começa a argumentar com ela. Há uma conversa ali no processo de vendas. No digital, não necessariamente isso acontece. Por isso que você precisa ter mais conhecimento. Porque você não está de frente para a pessoa. Você não está ali ouvindo as objeções. Por isso que você tem que ter o conhecimento do público. Por isso que você precisa entender sobre criar uma copy que faça com que a pessoa... não precise ter uma pessoa na frente dela ali para ela ser convencida que ela está diante de uma oportunidade. Então, eu acredito que para você montar a sua máquina de vendas no digital, ter conhecimento é um ponto fundamental, principalmente desses pontos. Porque se você é um vendedor, você precisa ter conhecimento do seu produto ali que você está vendendo, beleza? Pô, eu conheço o meu produto, vou vender, beleza. No nosso caso aqui do digital, só o conhecimento do seu produto não funciona. Com certeza. É. Até porque a gente parte do princípio que o que a gente menos vende no marketing digital é o produto. É o produto. O produto é o que a gente entrega de fato, né? Exato. E isso vale para qualquer mercado. Só que isso não se aplica em qualquer mercado. Não é algo que as pessoas entendem e se conseguem aplicar com facilidade em qualquer mercado. Quando você vai no concessionário comprar um carro, o vendedor de carro ele está ali vendendo o que o carro dele tem de melhor em comparação da concorrência. Geralmente é assim que ele vende. Mas ele não procura entender do cliente dele qual o perfil de carro que mais agrada a ele. O que ele busca em um carro para satisfazer a necessidade dele. Por que ele está comprando aquele carro, entendeu? Exato. Ele não constrói a argumentação de venda dele em cima disso. Ele constrói, se você for hoje na concessionária, dificilmente o vendedor vai te perguntar, né, o que você busca em um carro, que tipo de carro você mais se agrada, para que você quer usar esse carro, qual é a sua rotina diária com esse carro. Geralmente ele vai dizer assim, ele vai sempre falar, né, do carro, das características do produto. E se você falar alguma coisa, ele vai falar, mas é bom. Exatamente, ele vai estar sempre focando a comunicação de venda dele em cima disso. Diferente, né, do online você não tem. Principalmente quando a gente fala de infoproduto, né, produto de informação. Você vai comprar um produto físico, você até consegue falar das características dele. Mas quando você está falando de infoproduto, quando você está falando de mentoria, de vender seu conhecimento, de vender algo desse tipo,
velho, você... o que você menos vai vender de fato aí é o produto. Né? Você vai focar 100% em entregar aquilo que o seu cliente quer. E aí nessa jornada de aumentar o nível de consciência da pessoa, né, que eu falei que era muito importante, eu entendi uma coisa, cara, que você falou muito bem aí, quando você apresentou copy, tráfego, estratégia e público, né, entender seu público. Eu tenho uma mentoria chamada Liberty. Nessa mentoria eu ensino, né, a galera como construir um fluxo infinito de cliente. E aí qual é o lance? O que é que eu percebo? Todo mundo que entra lá, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é o seguinte: o seu maior desafio aqui dentro não é o funil que você vai usar, não é o tráfego que você vai aprender, não é, poxa, qual a melhor estratégia que vai servir para você, se é melhor botar mais grana em tráfego, ou fazer uma página bonitona, ou produzir muito conteúdo, ou fazer distribuição, enfim. O maior desafio, velho, para todo mundo que entra você vai perder a maior parte do tempo, você vai estar sentado investindo em quê? Em construir uma comunicação assertiva. A maior parte do tempo, quando o pessoal entra no Liberty, eu falo, velho, é comunicação assertiva. Você precisa falar aquilo que o seu cliente quer ouvir. Exato. Você precisa saber o que é que ele quer ouvir. Entendeu? Se você não sabe o que o seu cliente quer ouvir, você começa a falar coisas que faz sentido para você e não para o seu cliente. Então, você começa a falar coisas que ele precisa ouvir. E ele não Exato. quer ouvir coisas que ele precisa, ele quer ouvir o que ele quer. Perfeitamente, Né? exatamente. Exato. Então eu sempre falo para todo mundo, velho, você vai passar para você construir o seu negócio aqui, você precisa entender muito bem a sua audiência, você precisa entender muito bem, que é até clichê falar isso, que eu acho que todo mundo que está no marketing digital já sabe disso, né? Mas o segredo das tá dores, exatamente, o segredo está aí, das dores, do desejo, da dificuldade que a pessoa Exato. enfrenta no dia a dia. Enfim, você precisa conhecer muito bem esse cliente. Só que existem 2 níveis disso, né? Existe um nível superficial, né? Que eu acho que é o que a maioria faz, é no nível superficial. Escreve algumas coisas ali, né? Que ele acha e tal. E aí começa a construir uma comunicação em cima daquilo. Mas ele não roda uma pesquisa. Exato. Ele não deixa o público dele falar de fato o que realmente o que faz sentido para esse cliente. Então, assim, primeira coisa, o que eu ensino para a galera muito no início, velho, você precisa se comunicar muito com o seu cliente. Não é só você falar, não é só você escrever a melhor copy, fazer a melhor página. Você precisa, no início, se comunicar muito com o cliente, cara. Então, você vai fazer isso através do direct, você vai conversar com as pessoas muito através das mensagens do direct. Suas campanhas de venda você vai fazer pesquisa, você vai criar interação. Para quê? Para que você tenha a oportunidade de coletar informação. E quando você coleta informação, e outra coisa, né? Observar também como que as pessoas se comportam na hora que você fala, né? Determinado tipo de script aí, né? Sim. Determinado tipo de copy que você está usando, como que as pessoas reagem àquilo. Então você tem que estar atento no início, velho, a isso. E principalmente criar um canal de interação com o público. Porque a jornada fica muito mais longa quando você tenta, faz uma coisa, vê se dá certo, aí olha, o que será que foi que deu certo, não sei. Aí eu acho que foi alguma coisa, melhor aqui, tento de novo. Quando você cria interação inicialmente, você faz pesquisa, você coleta informação, você conversa com o seu público, é muito mais fácil você encontrar essa comunicação assertiva, entendeu? Então, a primeira coisa também, aí dentro do que você falou da copy, né? Um dos pilares que são importantíssimos, eu acho que não só é um dos mais importantes, eu acho até que é o mais importante. O mais importante no sentido de aumentar o nível de consciência, tá? Porque para mim a confiança também é algo muito importante. Sim. Mas eu ainda... A comunicação assertiva ainda é mais potente do que a confiança nesse sentido. Sim. Quantas vezes você já caiu no funil que você nunca viu uma pessoa e você viu um vídeo, você viu uma página,
e você sentiu desejo na hora de comprar o produto. E às vezes até comprou. Uhum. Eu já comprei um produto caindo numa página na primeira vez. Eu também. Eu já comprei. É. Então o que é que o cara fez aí nessa comunicação? Porra, ele falou exatamente o que eu queria ouvir. E eu tava dentro do público-alvo dele. Eu era a persona que ele estava falando. E com a comunicação assertiva, eu comprei o produto de imediato. Entendeu? Só que dentro da comunicação assertiva, você também usa elementos de aumento de nível de consciência, Exato. de confiança. Sim. Então, quando você une essas duas coisas, mesmo que seja o primeiro contato, você consegue vender muito, né? Sim. Muito, todos os dias, inclusive. Tá? Por isso que a cópia é importante, né? O canal... Porque a cópia traz essa consciência da pessoa. Total. Né? Então, inclusive, eu falo o seguinte, velho. Eu falo pra todo mundo. Velho, se você não tá fazendo ainda... Por exemplo, vamos supor que uma proporção que hoje, média de mercado, na data que a gente está falando aqui sobre esse assunto. Quando você vai fazer um lançamento hoje, tá? Falando de um lançamento baseado em estatística de mercado aí real. A proporção para você fazer 100 mil reais hoje o investimento equivalente a média de 30%. Sim. Se você conseguir fazer 100 mil reais, sendo que você investiu uma média de 30% desse valor que você recebeu, a sua comunicação tá top. Sua comunicação tá redondinha. Pode variar para mais ou para menos? Obviamente. Depende de vários fatores. Mas média mesmo, mais ou menos 30%. Alguns vão 40%, outros vão ser até 10%. Tá? Mas a média é 30%. Você está com sua comunicação assertiva. Aí você está pronto para o próximo passo, que é escalar o seu tráfego. Isso. Muita gente acha que o tráfego é que vai dar o resultado. Problemas. Aí é que tá o erro da galera. A galera acha assim, eu vou fazer o tráfego para vender. E aí a galera faz o tráfego e não vende. E aí? Por quê? O que foi que aconteceu? O gestor de tráfego é ruim? Hein? Mas sabe por quê? A galera fica ansiosa por fazer o tráfego, por achar que o tráfego vai dar o resultado? Porque geralmente... Às vezes é a comunicação do mercado, né, velho? Não, geralmente a pessoa tá pensando o seguinte, o tráfego ele é para escalar, amigo, vender em grande proporção. Mas geralmente a pessoa pensa o seguinte, eu não tô vendendo porque eu não tenho seguidores. Então, se eu fizer tráfego, eu vou ter mais seguidores. Eu não tô vendendo porque as pessoas não estão vendo o meu pitch. Então, se eu fizer tráfego, mais pessoas vão ver o meu pitch. Eu não estou vendendo porque eu não estou levando gente para minha página de venda. Então, se eu fizer tráfego, eu vou levar gente para minha página de venda. Eu não estou vendendo porque, entendeu? O orgânico não entrega. Então, se eu fizer tráfego, eu vou entregar mais. E aí ela abre a internet e vê o gestor de tráfego falando que você não vende porque você não está fazendo tráfego. Perfeito. Eu vou resolver isso para você. E aí a galera quer fazer o quê? Pular a etapa. Exato. Porque, velho, sentar para entender o seu cliente é a parte mais chata, velho. Com certeza. Demais. É chato fazer isso. Demora tempo, né, velho? Tempo, pesquisa. Dedicação, tempo. E onde é que vai o erro? O erro é quando a pessoa escreve aí um pouquinho e acha que aquilo ali é tudo. É o tudo. E aí, bota na bio, eu sou copywriter. E eu já tive a experiência de, velho, demorar 1 ano fazendo a venda do mesmo produto para eu entender uma coisa na minha comunicação que eu falava, caramba, como que eu não tinha percebido isso? Como que eu não tinha notado isso? Eu já demorei 1 ano, velho, para encontrar uma promessa forte para um produto. Eu já demorei até mais, entendeu? Para construir uma comunicação de venda assertiva para um produto. Vendia, mas depois que ajustou, passou a vender muito mais. 1 ano depois, 1 ano e meio depois. Velho, é a parte mais chata. Porque eu negligenciava isso. Eu achava que já tá vendendo, já tô tendo um resultado, tá certo. Bota mais dinheiro em tráfego. Então hoje, cara,
Primeira coisa é entenda que você vai ter que... Dá para fazer isso testando? Dá, com certeza. Mas mesmo que entendendo que dá para fazer testando, né, tem que fazer testando, inclusive, não precisa ter pressa para meter dinheiro em tráfego. Exato. Né? E você precisa entender que isso é importantíssimo. É chato, mas é o necessário. E o que a pessoa precisa entender, assim, o que é tráfego, como eu falei aqui, são fluxos de pessoas. Tá? Não necessariamente você tendo mais fluxo de pessoas, você vai vender mais. Sabe por quê? Às vezes a sua comunicação ela pode estar afastando as pessoas do seu produto do que aproximando. Se você não estiver falando, se você não conhecer muito bem o seu público, se você não estiver falando aquilo que ela quer ouvir, você pode estar gerando objeção, você pode estar distanciando esse público. Então não adianta você pegar, botar dinheiro em tráfego e jogar um monte de gente na sua página, sendo que a sua comunicação não está sendo direcionada para o seu público. E aí vem reforçando aquilo que você falou. Talvez a copy seja a parte mais importante da engrenagem. Porque assim, se você tiver uma boa copy, você não precisa de um fluxo muito grande para vender. Sacou? A pessoa chega na sua página, a pessoa chega na sua comunicação, ela fala, uau, quero isso. Agora, se tiver uma copy ruim, você pode estar botando um caminhão de gente lá na sua página, no seu e-mail, a galera vai olhar e vai falar, isso não é para mim. Isso não faz sentido para mim. Então, não necessariamente o tráfego ele é fundamental para você poder vender mais e escalar mais. Eu tô com você. Eu acho que se você entender muito o seu público, e você só consegue criar uma boa copy quando você entende demais esse público. Pronto. Aí você usa o tráfego para escalar o seu negócio. Valide primeiro a sua comunicação, que é a coisa mais importante. Na minha visão, dentro dessa engrenagem. Com certeza. Sacou? Quer ver um teste? Vamos supor que você é um profissional liberal e você está produzindo conteúdo para as suas redes sociais. Né? Você tem um produto ou um infoproduto, ou você, né, tem um serviço que você quer usar o poder da internet para atrair cliente todo dia. E aí você está produzindo conteúdo. Quer ver você saber se sua comunicação está boa? Faça uma campanha de venda orgânica. Exato. Faça uma campanha de venda orgânica e veja se você vai vender, quantas vendas você vai fazer. Porque se você já está no caminho, produzindo conteúdo, se você já está... E eu digo a você não precisa nem estar produzindo conteúdo. Se você só estiver posicionado. Então, por exemplo, eu sou um personal trainer, mas eu não sou o cara que produz o conteúdo todos os dias aí de forma profissional para minhas redes sociais. Mas eu tenho a minha rede social, eu boto lá que eu sou personal trainer e vira e mexe eu posto eu na academia. Aí eu tenho um contato com um cliente aqui no meu dia a dia, segue lá meu Instagram, aí o cliente vai me seguindo. Chega um momento que você tem lá, 400, 500 seguidores, mas a maioria das pessoas aí sabem o quê? Sabe que você é personal trainer. Você nem produz conteúdo ativamente diariamente, mas as pessoas que estão aí sabem que você é personal trainer. Você pode ter 500 pessoas. Faça uma campanha de venda orgânica. Se você conseguir Antes de botar dinheiro na máquina, né? Se você conseguir vender para alguém, sua comunicação está assertiva. E quando eu gosto de falar comunicação assertiva, cara, que vai além da copy. Porque na minha visão, assim, quando eu penso copy, eu penso assim, eu vou fazer uma copy para uma página de vendas. Eu vou fazer uma copy para um criativo. Eu penso muito copy assim. Mas quando eu falo de comunicação assertiva, eu estou falando do todo. Eu sei exatamente como a minha audiência pensa, eu sei exatamente o que a minha audiência deseja e eu sei exatamente como fazer a minha audiência agir, como fazer a minha audiência querer comprar o meu produto, como aguçar esse desejo dele, porque ele tem um desejo. Sim. E às vezes esse desejo só não está aguçado. E a venda é isso, né? Exato. O cara já deseja aquilo, aguça esse desejo na pessoa para poder tomar a iniciativa de comprar seu produto. Então a comunicação assertiva é isso, é você entender o todo, né? E quando você entende o todo, Exato. já foi. É aumentar o Fica nível de fácil. consciência para quem sabe que precisa do produto e mostrar para quem precisa, mas ainda não sabe que precisa. Exato. Então você tem que juntar essa comunicação toda, né? Tem os níveis de consciência, né? A pessoa que tá totalmente inconsciente, consciente do problema, consciente do produto, consciente e totalmente consciente. Então são os níveis, que na verdade é um funil.
Isso. O que o Miranda falou. Exatamente. Você tem um funil, a maioria das pessoas estão totalmente conscientes, elas não sabem que tem um problema. Tem pessoas que sabem que tem um problema, mas não sabem como resolver. Isso. Tem pessoas que sabem a solução, mas ainda não confiou, ainda não está totalmente decidido. Tem pessoas que sabem a solução e sabem que você tem um produto que pode ajudar ela, só que ela ainda tem objeções. E tem outras pessoas que estão consciente do problema, sabe a solução, sabe que você tem o produto que pode resolver e que ela confia em você, ela está totalmente consciente, ela está pronta para receber uma oferta, ela está pronta para dar o próximo passo. Então, é esse nível de consciência que você falou, que é um funil. Né? Se você pegar essas camadas, você consegue criar um funil de consciência para fazer a pessoa que, cara, é verdade, ela nem sabia que tinha um problema. No final da sua copy, no final da sua comunicação, ela entender que ela precisa resolver algo que ainda não tinha sido despertado. E isso que a gente fala aqui, a gente está falando de No produto final, digital, ela sabe tudo. porque ela passou pelo funil. Tudo. Sacou? Ela passou por cada etapa, a sua comunicação fez ela passar por cada etapa. Isso é fundamental para você pegar um público frio, aquela pessoa que não te conhece E ela não só sabe do problema, ela não só reconhece, porque é o importante. Uma coisa é eu saber que existe um problema, outra coisa é eu reconhecer que eu tenho aquele problema. Isso. E sua comunicação tem que ter esse papel. Exato. Você tem que fazer a pessoa reconhecer que ela tem esse problema. E aí você vai aumentando. No final do seu funil é o quê? Ela tem consciência de tudo isso e ela ainda tem a consciência que o seu produto é a melhor solução. Pronto. E ela tem que desejar resolver esse problema. Exato. Essa é a parada. Ela tá tipo assim, ó, venha. Não Eu só adianta- preciso que você me faça uma oferta. Só. E aí vem a Exato. sacada, né? A gente falou aqui da comunicação assertiva. Quando você pega essa comunicação assertiva e você leva para dentro do funil, como você falou, o funil. Todo mundo fala aí do funil, do funil, do funil. Cara, e realmente é o funil. A galera precisa entender isso, que tem gente que você compra um curso online, você abre uma aula de funil, você fala, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu já sei, aí pula. Aí vai para aula de tráfego. Ou vai para aula de copy. Só que ela não entende o funil. Sendo que a aula de funil tá lá em primeiro lugar, né, velho? Ela não entende o funil. Quando ela vai produzir conteúdo, ela pensa, o que é que eu vou fazer hoje? Que tipo de conteúdo que eu vou produzir? É melhor produzir conteúdo desse tipo ou desse tipo? Se a pessoa está nessa dificuldade, ela não entende Ela o não funil. entende o funil. Só que ela pula a aula do funil porque a teoria é muito simples. Então a pessoa olha e fala, aprendi. Como que eu levo isso agora para a prática? Ela não sabe como fazer. Então ela não aprendeu o que é o funil. Aí eu falo assim, vamos pensar aqui o funil. O funil é assim, né? Qual é o meu papel para eu conseguir construir minha máquina de venda? Eu tenho que pegar a pessoa que está aqui, trazer ela para o próximo nível. Depois eu pego a que está aqui, trago para o próximo nível. Depois eu pego a que está aqui e trago para o próximo nível. Quanto mais pessoas eu conseguir tirar daqui da boca do funil e descendo, quanto mais pessoas eu conseguir fazer percorrer o funil e descer, mais vendas eu vou fazer. Exato. Essa é a lógica, velho. Quanto mais pessoas eu conseguir fazer descer no meu funil e cada passo desse eu estou aumentando o nível de consciência de uma coisa específica que eu quero. Então, uma coisa é aumentar o nível de consciência dela em relação ao quê? Que ela tem um problema que ela nem sabia que tinha. Né? Então eu tenho que trazer esse nível de consciência para a pessoa de forma mais profunda, que a gente chama de conteúdo de topo de funil. Isso. Não é isso? Exato. Porra, faz muito sentido isso aí. A gente está falando aqui de conteúdo. Sim. Mas você fala isso sempre, né? Sempre. Eu consigo fazer isso em uma página de venda também. Mas a ideia, a página de venda, ele é um funil, né? Eu falo, tô falando, não é porque às vezes tem gente assim, mas você faz tráfego direto e você vende também. Vende, mas por quê? Tem um porque funil na você sua página. entende essa lógica, entendeu? Exato, exatamente. Começo, Então, meio, fim. é bom que a galera entenda que às vezes a gente fala assim do funil, que o funil não é só que eu preciso produzir conteúdo para esse cara, é só produção de conteúdo. Não, amigo. Entender esse funil vai fazer você fazer a sua página de venda top. Sim. Vai fazer você passar por o cara passar por todas as jornadas aí. Vai fazer você criar um vídeo de vendas interessante que prenda as pessoas. Né? Se você usar essa estrutura de funil dentro do seu vídeo de vendas,
Tipo assim, a pessoa que chega agora tá inconsciente. Eu vou falar para um maior número de pessoas. Depois eu vou trazer ela para o próximo nível. A sua comunicação no vídeo também. Veja que o funil é importante em tudo, velho. Em tudo, velho. Na sua engrenagem. O funil é importante. O funil ele é muito importante. E aí, a gente tá falando aqui de produto digital, mas isso se aplica em qualquer tipo de negócio na internet. Qualquer, eu pensei isso Qualquer agora. Você vende um produto físico, se aplica? Se aplica. Lógico, você ajusta um pouco, né? Um funil, talvez, de um curso online para um funil de um produto físico, ele seja um pouquinho diferente. Sim. Se eu delivery, eu tenho um restaurante, se aplica também com as suas ressalvas, mas a lógica, a estrutura do negócio é a mesma. Exatamente. E você consegue, com essas ideias que a gente está dando aqui, adaptar isso para qualquer realidade de vendas aonde na internet. E se você colocar um tempero, né? Que é uma historinha, uma história, você vende muito mais. Que eu lembrei aqui agora de blogueiro, né? Tem muito blogueiro que você tá ali assistindo os stories, vendo conteúdo. Ele começa com uma história, começa contando de um problema meio que universal, prende ali a sua atenção, desperta a curiosidade para você assistir aquilo ali tudo. E no meio do caminho ele vai contando o problema, contando como ele solucionou, não sei o que. Quando você vai ver no último stories, é o finalzinho do funil. Aí ele vai e faz um pitch. Ou seja, ele pegou você do início ali, do gargalo, foi lhe contando, você foi se interessando, se identificando com aquilo ali que ele estava falando. Indo sempre pro próximo nível. Próximo nível, no final ele fala aí, você passou no mas isso aí você ainda tá falando com o blogueiro que é estratégico. Não, porque estratégia, a maioria não exato, A maioria não é. A maioria sabe mesmo. A maioria faz um merchan. Muito intuitivo, sacou? E realmente consegue aí trazer audiência, porque de certa forma o povo brasileiro é curioso, então assim, você olhar a vida de uma pessoa que tá aí o tempo todo ali mostrando, de forma obviamente, né, trazendo entretenimento aí, você vai acompanhando, você vai gostando. Então não necessariamente todos os blogueiros, a minoria na verdade, só que os mais estratégicos que de fato faz isso. Mas aqui foi só para exemplificar o nível de funil que você pode fazer. E não necessariamente você precisa aplicar numa máquina de vendas online com copy, página de venda. Exato. Às vezes você sendo um blogueiro ali, você consegue montar esse funil que a gente está falando e fazer a pessoa avançar, né? Uma coisa interessante sobre influenciador. Uma galera chegou pra mim e falou assim, mas esses influencers sabem muito de marketing. Eu falei, não, pelo contrário. Nem sempre. Ela sabe pouco de marketing, mas ela entende muito de pessoas. Do público dela. Né? Entende de pessoas. Então, o que você não pode negligenciar dentro de um processo, da sua máquina, você precisa entender muito de pessoas. Exato. E o influenciador, ele tem esse poder de influenciar, de se conectar, porque ele entende de pessoas. Agora imagine um influenciador que entende muito de pessoas e entende muito de marketing. Aí, meu amigo. Imagina... é esse influenciador que eu falei. Aí é o Carlinhos Maia. Exatamente. Aí é o Whindersson Nunes. Mas eu pensei neles mesmo. E no começo eles não tinham esse conhecimento de marketing. Eles entendiam de pessoas. Perfeito. O negócio dele cresceu. Ele foi procurando conhecimento e entendeu de marketing. E eles são essas potências que são hoje por conta dessa junção. Entendimento de marketing. E como que eles entenderam de pessoas? Sentando para aprender, né? Não, buscando conhecimento, saber das próprias pessoas o que elas querem, né? Analisando o comportamento. Olhando a reação das pessoas. Exato. Quando eu posto um vídeo, o que é que as pessoas fazem? Se eu faço um vídeo engraçado, o que é que acontece? Qual é a reação que as pessoas têm? Qual é o comportamento da massa? Exato. O que é que me traz? Então ele começa a, de fato, porque assim, por que o cara faz diariamente? Nessa de fazer diariamente, o cara consegue realmente entender o que dá certo, velho. Exato. E aí ele vai mapeando, é por isso que ele entende muito de pessoas. E é por isso que nascem os métodos, porque são inúmeras vezes que foi feito aquilo ali que... Cara, isso aqui tá validado, ponto. Pois é. E ele faz intuitivamente. Total. Até que ele chega uma hora que ele começa a olhar, isso aqui dá certo. Quando eu posto minha mãe aqui, bomba. Bomba. Quando eu posto comida aqui, bomba. Se eu falo desse assunto aqui, assim, já não é tão bom. Mas aí não construa sua máquina online intuitivamente. Não, vai demorar muito mais tempo, talvez. Ou não, né? Não sei também, vai depender do nível de intensidade que você coloca. Mas o que é que a gente tava falando assim, por exemplo? E aí, velho, muita gente negligencia o funil, muita gente meio que... E eu vou te falar, eu fui uma dessas pessoas. Eu demorei 1 ano e meio a 2 anos para eu entender que aquilo de fato era importantíssimo, velho. Entender esse conceito tão simples e aplicar ele. Eu demorei
conhecia, já ouvi falar. Eu fui esse cara que eu olhava, já sei o que é. Já sei o que é. Passava rápido e nem não ligava. Esse Mas eu não levava pra prática. Esse André, e quando ele percebeu isso, já tava faturando 6 dígitos. Aí já foi. Imagine, exatamente. Imagine. Já tava faturando 6 dígitos quando eu percebi isso. Mas mesmo assim, velho, Uhum. você vê, hoje, mesmo depois, porque eu poderia ficar arrogante e dizer, não, já tô tendo resultado. Não, hoje eu falo, meu irmão, se eu tivesse descoberto isso antes, Exato. eu acho que eu tava, eu conseguia ter muito mais resultado até, entendeu? Fato. Então, isso aí é importantíssimo, esse lance dos funis, né? De você entender essa lógica. Quanto mais pessoas eu trago da base para baixo, mais eu consigo vender. Aí agora, se eu tô conseguindo, né, fazer esse aumento de nível de consciência, seja diretamente na minha página de venda, seja no meu CPLs, que é 1, 2 e 3, seja no meu webinar perpétuo, seja no meu Zoom, seja nos meus stories, no meu dia a dia, seja no meu feed, seja lá onde for, no e-mail, tá? Se eu já entendi, já sei fazer, já entendi a comunicação, agora escala. Vem o lance da escala. Exato. Vem o lance do que você falou do tráfego. É o aditivo na máquina de Aí vendas, né? é o poder do tráfego. O poder do tráfego entra aí. E por que a gente está tendo esse cuidado de falar isso? Porque muitos caras do tráfego vão dizer, começa botando o tráfego. Porque você já começa testando e alcançando gente, porque quanto mais o tamanho da amostra, faz sentido, né? Faz sentido, quanto mais gente você alcança, a sua amostra é maior, você consegue ter, né, métricas muito melhor aí para poder analisar. Beleza. Mas é por conta disso que o cara vai lá, gasta R$1.000 no tráfego, não tem resultado e fala, não dá certo para mim. Não dá certo para mim, vou desistir. Aí no outro mês ele gasta mais R$1.000. No outro mês ele gasta mais R$1.000. No outro mês ele gasta mais R$1.000. Ele fala, só tô gastando dinheiro nesse negócio, pô. Só tô Você perdendo entendeu? dinheiro, Então, Antes assim, fosse que ela guardasse que essa não funciona só pra mim, né? Ela sai falando pra todo mundo, isso não funciona, isso não funciona, isso não funciona. Ah, já fiz e não deu certo. Exato. Exatamente. Aí vem o poder do tráfego. Aí é a hora de botar o tráfego. Pra escalar a parada, pô. É isso mesmo. Eu sempre tive essa consciência de que, assim, o que é o tráfego? O tráfego é o motor da parada. Por que o motor da parada? Porque depois que você tem a sua engrenagem pronta, você precisa de um motor para ligar, para acelerar o processo, para ligar a máquina de verdade. Pode crer. E aí, o que Menandro falou por que você não testa lá a sua estratégia, seu funil no orgânico? Por que você não testa isso nos seus stories? Por que você não chama as pessoas para pôr uma aula no Zoom? Por que você não começa testando isso e entende se o que você está falando funciona, está funcionando, está gerando impacto na pessoa? Se isso for positivo, o que você faz? Liga o motor. Se você falar, cara, não está gerando, ninguém está vindo, a coisa não está acontecendo, ninguém responde, melhora a sua comunicação, melhora a sua copy, melhora a sua estratégia. Então, depois que você ajustar aí, parece chato, tá? Por quê? Porque na cabeça da gente é o tráfego que vai acelerar o seu resultado. Então, assim, bota dinheiro para acelerar. É volume, preciso de volume. Exatamente. Então, a pessoa já vai queimando etapas. Queimou etapa, irmão. Você queimou etapa. E outra coisa, daqui que você perceba que você queimou etapa, caraca, você já botou muito dinheiro no negócio, pô. Você já, a sua expectativa tava lá em cima e você começa a acreditar que aquilo não funciona pra você, pô. E a empresa de anúncio pensa do mesmo jeito. É volume. Quanto né? mais você fizer errado, melhor é volume. Enfim, ter esse cuidado. É ter esse cuidado. Pô, velho, será que a minha comunicação tá assertiva? Será que realmente eu sei o que meu público quer? Será que eu tô impactando com a minha comunicação? Cara, vou fazer um teste. Será que eu tô falando com as pessoas certas? Isso. Entendeu? Às vezes meu público que tá lá é outra coisa que eu demorei um tempo para poder saber, né? Às vezes você tá lá falando para um público e você vai olhar a sua base e o público de cliente que já comprou de você, o público é totalmente diferente. Pois é. Então você precisa entender, quem é o público? Exato. Tudo isso. Eu não falo com todo mundo. Às vezes eu vou falar com todo mundo que tem o mesmo desejo, mas
Às vezes não, velho. Às vezes o meu público ele tá dentro de uma faixa etária de idade aí. Exato. Quando eu vou olhar quem compra de fato, é esse cara aqui. Mas eu tô querendo falar para todo mundo. Minha comunicação tá assertiva? Não, minha comunicação ainda tá aberta. Exato. E como é que eu vou saber que eu tô falando com o público certo? Como é que eu vou saber a faixa de etapa? Porque assim, a maioria das pessoas falam assim, isso aconteceu comigo recentemente. Comigo não, com um cliente meu. Não, mas é porque meu produto aqui é para um público acima de 45 anos. Se você colocar para um público mais jovem, a galera não vai se interessar, porque é um ticket mais alto, tal. Eu falei, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa galera responder isso pra gente? E a gente fez uma estratégia, justamente, a gente abraçou todo mundo, a gente jogou a parada lá, pra depois a gente ver as métricas, e quando a gente sentou para reavaliar, eu falei, realmente, o seu público, a grande parte do seu público são mulheres acima de 45 anos. Para esse tipo de produto. Agora, quando a gente botou esse outro tipo de produto, essa galera já não gostou. A galera mais jovem gostou. Ele falou, pô, então os jovens estão se interessando? Eu falei, Então agora, se você quiser montar uma estratégia somente para atrair mais um público jovem, esse produto aqui, ó. E esse produto aqui é o produto que realmente vai... E como é que a gente descobriu isso? Validando a comunicação. Entendendo o público, sabe? Eu sou assim, de cara... Quando você chega num produto que eu não conheço, um produto que eu sei pouco sobre o público, eu falo assim, vamos deixar as métricas realmente dizer pra gente se realmente é isso que a gente tá pensando? Porque às vezes você pensa numa parada e vem outra. Às vezes você acerta, normal. Mas nesse caso desse cliente mesmo, ele ficou impressionado. Ele falou assim, cara, então olha que interessante, com esses números eu consigo entender que tipo de pessoa eu posso trazer. Isso aqui traz esse público e isso aqui traz esse público. E eu falei pra ele, por que você tava na cabeça que o seu público era mais jovem, era mais velho? Porque você só comunicava isso aqui. A partir do momento que eu comuniquei isso aqui, pai, você entendeu que você pode aumentar um pouco mais ali o seu público, sabe? Porque ele tem vários produtos. Só que esse produto do jovem não pega no produto de uma pessoa mais velha. E outra coisa importante, não é nem só quem você atrai. Você quer construir uma máquina de venda, você precisa entender desde o início, da primeira pessoa que compra de você, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Se você começar a pesquisar, falar com essas pessoas e entender quem são essas pessoas, sua estratégia fica ainda mais assertiva. Por exemplo, se eu rodar uma campanha, eu já fiz um teste eu investia lá 50 mil reais numa campanha. E aí, cara, eu capturava lá, eu não digo nem capturava, né? Mas as pessoas que vinham interessadas na minha promessa ali, o que acontecia? Vinha uma pessoa de 25 a 30 anos, de 25 a 35. E vinha a outra parte de 35 a 45. E vinha uma parte menor de 45 a 55. Quando eu olhava lá, né, o orçamento, praticamente, número de pessoas interessadas de 25 a 35 anos levava 40% do orçamento. De 35 a 45, 40% do orçamento. De 45 a 55, 20% do orçamento. Beleza. Tô comunicando para todo mundo. Tô atraindo, todo mundo tá se interessando. O que acontecia? Rodo pesquisa e identifico que é um público comprador. 70% do público comprador acima de 45 anos. 70% bizarro, né, do público comprador acima de 45 anos. Então, o que é que eu vi aí? Apesar de a galera abaixo disso vir se interessar, participar, ele não comprava. Quem comprava era o cara mais jovem. O que é que eu entendi? Mais velho. Caramba, mais velho. O que é que eu entendi? Porra. Agora eu vou pegar 80% do orçamento, e vou jogar 70% do orçamento e vou direcionar para o meu público comprador, velho. Então, é isso que eu falo. Entender essa parada é fundamental. Quando eu entendi isso, velho, eu comecei a crescer escala, crescer faturamento, crescer receita, crescer a audiência também, entendeu? Por quê? Porque eu entendi, cara, se essas pessoas estão comprando, essas são as pessoas que mais se conectam com o produto. Exato. Mais se conectam com o que eu estou oferecendo aí para ele, entendeu? E aí é um outro ponto que eu falo que é fundamental. Não só quem está vindo, né? Não é o seu público.
Quando você vai olhar público, não é só o público que você abre seu Instagram nos insights e você vê lá 65% é mulheres e 35% é homem. Mas e aí? Se 70% de quem compra for homem? Entendeu? Até porque você tem ali a faixa etária, por exemplo, de 25 a 35 anos, ela é maior. Se você for olhar no Brasil e você for pegar, teoricamente, a faixa de 25 a 35 anos ela vai ser maior. Então, é natural que esse público ele consuma mais ali. Total. Porque se ele tem mais pessoas. Mas é isso. Você vê que é uma análise que você faz. Entendeu isso, mas quem que está comprando? Sacou? Perfeito. Veja que não é só, eu vou escrever aqui, eu vou fazer, eu vou botar e vou botar, tá. Não. Se você não tiver esse entendimento, essa expertise, cara, dificilmente vai dizer, por que eu não estou vendendo muito? Por que eu não estou vendendo muito? É porque a grande maioria do seu orçamento está sendo ali direcionada para um público que você atrai, mas que não compra o seu produto. Exatamente. E aí vem o importante, né? Mais uma vez, você volta lá na sua comunicação e ajusta. Porque as coisas que você fala para uma pessoa de 25 anos não é a mesma comunicação que você usa para uma pessoa de 50, 55 anos. Entendeu? Então você volta lá, ajusta de novo. Pô, peraí, se eu melhorar isso aqui, vai melhorar mais. E aí vai. Então assim, aí a gente falou do quê? Tráfego. Isso. Copy. Agora estratégia, né? Estratégia. Exatamente. Dá para você construir sua máquina de venda. Quando eu entro no assunto estratégia, aí eu falo assim, velho, não tem estratégia que dá certo e ao mesmo tempo, todas as estratégias funcionam. Funciona. Todas. Eu gosto de falar isso aí. Não tem... Eu vejo muita gente... Todo mundo, quando quer vender seu peixe, fala assim, mercado de lançamento já acabou, vai para oferta direta. Aí o outro vai, mercado de oferta direta, o ROI é muito pequeno. Vai para o lançamento que você tem um pico de venda e você tem uma explosão de faturamento. A escassez ajuda a vender mais. Aí vem um outro e fala assim, não, vai pro high ticket, pô. A moda agora é vender high ticket. Tem que vender high ticket. O lançamento morreu, o perpétuo não funciona, high ticket. O outro vai lá e fala, não, a recorrência que funciona. Você tem que vender assinatura agora. Não, você tem que vender em grupo do WhatsApp. Não, peraí. Agora é evento presencial. Você tem que fazer o evento presencial para fazer o pitch lá dentro do evento. Irmão. Só que se o cara vender todas as estratégias, os caras vão falar, tudo funciona. Exatamente. Aí o que acontece? Aí você fica, e agora? O que é que eu vou fazer? Exato. O cara fica pensando, o que é que eu vou fazer? Fala assim, não sei. E aí a grande sacada quando eu entendi que, meu irmão, tudo funciona. O que você precisa pensar olha para você, para o seu momento, entende o que funciona para mim. E essa de entender o que funciona para mim, vem um detalhe também, que eu gosto muito de, quando eu vou desenhar estratégia, quando eu vou criar funil, eu sempre penso assim, qual o tipo de funil que eu vou criar, qual o tipo de estratégia que eu vou criar, de acordo ao produto, eu olho qual é o produto que eu quero vender, sim, e de acordo também o expert. Ou o expert, ou a empresa, ou a marca, sim, entendeu? Exatamente. Então, eu nunca digo a você assim, qual é a estratégia que funciona para o meu caso? Não sei, velho. Entendeu? Não sei. Tem essa estratégia aqui que funciona, tem essa estratégia aqui que funciona. Se você entender o que funciona melhor para você, beleza, você tá um passo à frente. Mas quando alguém me procura e pede minha ajuda, eu falo, qual é a estratégia que funciona? Não sei. Eu preciso agora te conhecer para fazer a melhor estratégia para você. E depois que você conheceu, vai nascer uma estratégia nova. Nunca usada na vida. Você vai ser o pioneiro. Porque, mano, a sua máquina de venda, ela tem que ser o quê? Tem que ter manutenção, né? Isso. Como que você vai dar manutenção de uma coisa que você não consegue fazer repetidas vezes aí? Ser frequente, ser eficiente. Entendeu? Então tem isso também. Quando a gente vai para a estratégia, é muito bom. Eu gosto de sempre falar isso assim, no marketing digital, tudo funciona. Tudo. Primeiro, veja o que funciona para você. E segundo, que é a questão que tem tudo a ver com o segundo ponto que eu falei no início, de aumento de nível de confiança. Que é o quê? Tempo, velho. Faça aquilo, escolha a sua estratégia, beleza, vá seguindo ela aí. E dê tempo ao tempo. Vá fazendo aquilo aí, sem ficar igual uma barata tonta, mudando várias coisas, Uma coisa funcionou, legal, testei, validei, vai para outra. Você calibra, vai melhor. Você pode ir implementando outras estratégias? Pode.
Mas depois que você tem um nível de maturidade, em uma. Sim. Tem gente que nunca não sabe fazer nada direito, mas já tentou fazer tudo. Aí não tem resultado. Aí fala o quê? Ah, não funciona. Ah, não dá certo. É o verdadeiro pato, é o verdadeiro pato, né? Aí fala assim, Boa, eu já anda, mas não faz nada direito. Eu já fiz o lançamento uma vez. Não funcionou. Eu já fiz tráfego direto, pô, não funcionou. Eu já fiz não funcionou. Eu já fiz reunião secreta, eu já fiz sessão estratégica, eu já fiz evento. Não funcionou, velho. Fiz, e aí? Então, você quer que você é bom mesmo? Você quer que você já fez aí várias vezes, você validou? Aí o cara vai e procura carteira de trabalho. Nada, na entendeu? gaveta. Então, tipo assim, eu sempre falo assim, velho, em meio a tanta estratégia, velho, a parada é o seguinte, todas vão dar certo, mas entenda o que é que funciona melhor para você e pro seu público. E continue pro seu público, pro seu produto e faça aquilo ali repetidamente, né? Vai ajustando, vai calibrando, porque às vezes você pega uma máquina, você precisa calibrar, né? Você precisa dizer assim, pô, não tá na potência certa, a potência tá muito baixa, a potência tá muito alta. E como é que você percebe isso quando você faz uma vez e você entende? Ah, eu vou ajustar isso. Fez outra vez, melhorou, mas tá faltando outra coisa. E as pessoas, elas não querem construir isso no digital. Elas querem dizer o seguinte, o cara me falou que agora é perpétuo, que eu não preciso gravar conteúdo. Compra o curso, vai lá, aplica uma vez, deu certo. Opa, não funciona. Tem um negócio de grupo lá, de meteoro, que eu vou fazer, não deu certo. Vou fazer o do Érico, lançamento, 3 CPL, não deu certo. Aí o cara fala, não funciona. Exatamente. Você não ajustou nada de nenhuma estratégia que você aplicou, pô. Você não entendeu o que funciona e o que não funciona de cada estratégia que você aplicou, não vai dar certo. E a importância de você dar tempo ao tempo, que a própria audiência vai dizer pra você sem você perguntar o que é que ela quer. Às vezes você tá ofertando ali a mesma coisa, aí a audiência vem, pô, massa esse produto, show de bola, mas você teria algum produto que atendesse isso? Sim. Você teria algum produto que atendesse tal demanda? Pô, seu produto tá show, mas poxa, eu tenho interesse só nisso. Aí você vai lá e, cara, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira pessoa que tá me perguntando isso. Aí você pega e ajusta o seu produto. Isso acontece muito. Né? Total. Às vezes a galera fica batendo ali, não, meu produto é perfeito, não mexe em nada. Todo mundo perguntando se tem uma outra metodologia, uma outra forma. Às vezes é um bônus a mais ou uma coisa a menos. Enfim. E aí vem tem que ficar atento, né, velho? E aí vem outra coisa, né? Quando a gente fala de você fazer, né? Obviamente, validar, testar, melhorar, otimizar o tempo todo aí. Seguir uma direção contínua, que a gente vê no segundo ponto que eu falei no início, que eu considero importante pra caramba, é aumento de nível de consciência e aumento de confiança. O tempo vai fazer você conquistar essa confiança. A disciplina de se manter ali, sabe? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, é o que vai fazer essa confiança aumentar. E olha o poder de impacto que isso tem nas suas vendas, na sua máquina de vendas. Você faz um lançamento, ou você faz uma campanha de venda, ou você faz um pitch aqui para 20 pessoas. Uma pessoa compra, mas 19 receberam a oferta. Sim. Aí você faz daqui a 1 mês de novo, 20 pessoas. Só que dessa vez 2 compraram. Aí você faz de novo, mais 20 pessoas, só que dessa vez 3 compraram. O que aconteceu? Aquela pessoa que ouviu sua oferta na primeira vez, viu sua página na primeira vez, recebeu seu pitch ali na primeira vez, não comprou. Mas ela comprou na terceira vez que você falou com ela. Isso é o quê? A consequência da construção de confiança. Exatamente. Então o tempo, ele te ajuda nesse fator também. Então, por quê? Qual é o lance da máquina de vendas? A máquina de venda é algo que você vai estar ali funcionando e que vai estar te trazendo venda ali, todos os meses. Exatamente. E a ideia é que, para que isso aconteça, construir confiança ao longo dessa jornada é fundamental. Outro dia eu estava numa mentoria conversando com um aluno e perguntei o seguinte, o aluno chegou para mim e falou assim, esse aluno é personal trainer, chegou para mim e falou assim, Menandro, velho, fiz avaliação com 8 alunos de graça. E os alunos, só uma fechou. Mas as outras 7, ao invés de fechar comigo, elas não fecharam comigo. Mas elas fecharam o plano da academia que eu trabalho. Porque eu convidei elas para fazer lá na academia. Aí eu falei assim, pô, massa. Bom demais. Ela, velho, mas os caras, elas de vez de fechar comigo, fechou com a academia. Falei, show de bola.
Perguntei para ele. Você entrou quando na mentoria? Entrei esse mês. Show. Quanto tempo que você acompanha? 2 anos. Falei, 2 anos? Pois é. E você só comprou agora? Só comprei agora. Sua cliente é a mesma coisa, meu querido. Seu cliente é a mesma coisa. Você tá achando que você já perdeu aquele cliente para academia? Na minha opinião, não. Na minha opinião, esse cliente precisa do tempo. Precisa ou aumentar o nível de consciência ou aumentar o nível de confiança. Quando ela aumentar esses 2 fatores, ela vai comprar de você. Ela vai contratar seu programa de treinamento. Você pode ter certeza. Perfeito. E aí, voltando assim, só pincelando no tráfego, você consegue fazer isso também, né? Mostrar o seu produto para a mesma pessoa várias vezes. Várias vezes. Menando deu a ideia aí, que o exemplo que ele comprou um produto, a primeira vez que ele viu a comunicação assertiva, ele comprou. Já eu tive produtos que eu demorei 2 meses para comprar. Só que o cara não me descartou ali do público. Lógico que continuou aparecendo. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, tô íntimo do cara. Seu nível de consciência estava muito mais... Elevou. Lógico. E eu falei assim, cara, somos amigos. Todo dia ele aparecendo pra mim, falando comigo, comprei. Similaridade, né? Exatamente. É familiar, confio, tá aparecendo toda hora. Conheço. E outra coisa, talvez naquele primeiro momento ali, você não estava no seu momento de comprar. Exatamente. Você poderia até querer, mas tipo, hoje meu cartão de crédito veio muito alto, eu vou dar uma segurada, eu vou priorizar outra coisa ali. Mas no próximo mês talvez você falou, já tô tranquilo, eu vou comprar desse cara. Então é isso que o Menandro falou. Ou seja, a constância, né? Exatamente. Esse público aqui não deu certo não, troca. Sendo que ali é o público que todo mundo... Não, a maioria poderia comprar. A grande massa de venda, ela é feita assim. Imagina se todo mundo que você impactasse de primeira você vendesse. Caraca, tava todo mundo rico. Mas quem realmente compra é aquela pessoa que viu, gostou e falou assim, deixa eu acompanhar esse cara para ver se ele é de verdade. Deixa eu acompanhar para ver se isso é melhor. Deixa eu entrar no meu modo de compra para ver. Então, assim, existem vários fatores que fazem com que a pessoa não compre no primeiro momento, mas ela te acompanha, ela começa a gostar de você, confiar em você, acreditar em você, ela começa a ver resultado de outras pessoas que compraram até depois que ela te conheceu, ela fala, agora tá no momento de ter esse resultado. Então, é como a gente fala, é um processo. Cara, isso acontece com qualquer coisa. Sabe quando lança aquele carro do ano que você fala assim, caramba, carrão, um dia eu vou ter um carro desse. Passa 1 ano você não tem, passa 2 anos você não tem, passa 3 anos você não tem, mas ele passou no 4º ano você compra. Você compra. Entendeu? Então, tipo assim, você fala, caramba. Outra coisa, o tênis, saiu um tênis novo aí, enfim, quando a gente é jovem a gente se liga muito nisso. Saiu o Air Max lá. Porra, passou 1 ano eu não tenho, passou mais 6 meses eu não tenho, mas chegou 2 anos depois eu fui lá e comprei. Então, tipo assim, é isso, aumenta o nível de consciência, aumenta o nível de confiança e momento de compra. Eu falei pro cara assim, da mentoria, eu falei, você é o funil do funil, velho. Porque o funil inicial é o de aumentar o nível de consciência. Você chegou no fundo do funil e você não comprou. Você teve que vir agora de novo. Então você passou no funil do funil, que é você entrou no funil e não comprou, depois você entrou de novo, não comprou, e você entrou de novo. Então é como se você passasse 3 vezes pelo mesmo funil para poder comprar. Aí você tá achando ruim porque a sua cliente não comprou para você de imediato. A oportunidade que você tá tendo de estar com ela agora todo dia na academia. E de mostrar o resultado para elas da pessoa que comprou. Exatamente. Né? Tipo assim, e aí, ela comprou tal método, poxa, mas ela mas foi tão rápido, porque ela tem o meu acompanhamento. Aí eu vou te perguntar, e se você sumir agora da academia? Você sumiu da academia, você sumiu da vida dessas pessoas. Aí chega outro e vende. E aí, você acha que ela vai bater na sua porta para comprar de você? Jamais. Vai chegar outro, cara. Vai chegar outro personal e vai vender na sua E por mais que ela tenha consciência de que ela precisa de um produto com tais características, ela não vai lembrar de você. Não vai. Dificilmente. Não vai. Então, assim, na construção da sua máquina de venda, véio, é o que a gente falou aí, ó. Conhecer o seu público, né? Comunicação assertiva, a estratégia, o tráfego e a copy direcionada. E a copy direcionada, exatamente. E aí, só para finalizar um exemplo aqui, eu quero dar outro exemplo, né? Em relação à estratégia que a gente estava falando. Chegou um aluno a mim e falou assim, Menandro, eu faço esse processo aqui. Tô pensando... Tive esse resultado aqui. Mas foi tipo
a terceira vez que essa pessoa fez. Na primeira vez, resultado nenhum. Na segunda vez, o resultado foi bom. Na terceira vez, o resultado foi bom. Mas não foi o que ela esperava, né? Não atendeu as expectativas. Estou pensando em fazer assim agora. Mudar. Eu falei, beleza. E aí, o que é que você acha? Eu fiz o que eu acho é o seguinte, tudo funciona. Olhe para você agora. Fazer isso aqui que você quer fazer vai demandar muito mais tempo, vai demandar muito mais energia, vai demandar muito mais braço e time. Você tem condição de fazer isso? Pensou, né? Não tem. Melhor aperfeiçoar o que tá dando certo. Aí eu fiz outra pergunta. Olha agora, quantas coisas que a gente pontuou que precisa ser ajustado nesse processo que você está usando hoje. Você ainda não foi até o fim. Você não foi até o limite. Você ainda não ajustou todo o ponto. Por que você quer ir para o próximo passo? Fazer mais coisas, fazer algo maior. Entendeu? Se tem pontos aqui que ainda não está ajustado, ajusta. Repete. E depois você vai. Sabe o que vai acontecer se você for para o maior? Para o maior, o desafio é maior, a energia é maior, o esforço é maior, o time é maior e você pode chegar lá e o resultado não ser maior. Exato. Você pode ter o mesmo resultado, porque o resultado não está atrelado em... A discussão era adicionar mais um CPL, mais uma aula do CPL. Eu falo, por que você quer adicionar mais uma aula do CPL? Porque eu acho que o tempo está corrido, não dá para aumentar o nível de consciência, então aumenta o tempo da aula. Faz um maior. Fez em quanto tempo? 1 hora? Faz em 2. Por quê? Qual é o desafio que você vai ter quando você fizer mais uma aula? Você vai ter que ter retenção para a segunda. Exato. E aí? Exato. Pense aí, no momento que a gente está hoje político, no momento que a gente está hoje final do ano, tudo Copa. Que está vindo para chegar aí, você conseguir disputar a atenção da pessoa com 1 dia, 2 dias, 3 dias. E aí? Você acha que é isso que vai resolver esse problema? Não é. Não é. Então, por isso que eu estava falando, né? Quando a gente pensa em estratégia, a gente olha para tudo, velho. Para você, para o seu produto, para tudo. Para o momento, inclusive, econômico, para tudo, velho. Entendeu? Então, isso aí é... Assim, a pressa, né? Exato. É o que você vai fazer a máquina Xing Ling. A sua máquina vai estar né? Vai estar toda... A sua máquina vai ter aquela máquina... Aquela máquina que ela funciona, sambando, daqui a pouco ela... Treme porque você não soube apertar os parafusos direito. Parafuso empolgado, daqui a pouco para. Aí você vai dar... Dá uma tapa, ela volta toda doida. Funciona. Pô, véio, aí não tem máquina de venda que funcione nessa não tem. Aí ela vai ficar toda doida. E uma coisa que eu ouvi, eu não lembro quem foi, tava tentando lembrar pra falar a pessoa aqui que eu achei muito fantástico. Ele foi questionado, como foi que você conseguiu chegar tão longe? Sabe o que ele fez? Eu foquei em fazer o básico bem feito. Top. É isso aí, velho. Eu foquei em fazer o básico. E aí ele falou, por que eu fiz isso? Porque eu percebi que a galera que estava ali concorrendo comigo ali, elas estavam indo pro avançado, pro próximo nível, mas elas não sabiam fazer o básico bem feito. Quando você faz o básico bem feito, é quando você faz uma boa estrutura de crescimento do seu negócio. Se você vai fazer uma casa e você não faz uma estrutura forte, segura, a depender do crescimento do seu negócio, ali, do seu empreendimento, ela tomba, pô. Ela não sustenta. Então, assim, eu foquei em fazer o básico bem feito. Quando você faz o básico bem feito, o próximo nível fica até mais fácil para você, porque você dominou aquele nível ali, o nível inicial, que na verdade é o nível mais desafiador, que é onde você tem pouco conhecimento, que é onde você vai ter que testar muito mais, sabe? É onde você vai ter sempre novos desafios, né, maiores do que os próximos níveis, e você construindo isso, você começa a ficar com uma expertise muito mais aflorada no próximo nível.
você sabe que deu resultado, você dominou aquele processo inicial, o próximo nível, ele se torna um pouco mais fácil devido ao quê? A sua expertise. Total. Né? E outra coisa, quando a gente está falando de máquina de venda online, né? A máquina de vendas online, a gente falou aqui de infoproduto, a gente falou de várias coisas. Mas ela funciona para qualquer produto. Funciona para você vender carro, funciona para você vender casa, funciona para você vender uma consultoria. E não importa o ticket, você pode vender algo de 200 mil, 500 mil, como você pode vender algo de 1.000, de R$1 e de 2. Quando você entende esses conceitos que a gente falou aqui, poxa, qual é a comunicação que eu vou usar? Qual é a estratégia que eu vou usar? Entendeu? Como que eu vou escalar esse negócio? E como que eu vou aumentar o nível de consciência e de confiança da pessoa? Você consegue vender qualquer coisa. Exato. Você pode criar um processo, uma máquina de vendas para você vender apartamento, velho. Exatamente. Você pode ser o corretor que você vai vender apartamento. Todos os meses ali você vai ter vendas frequentes, porque tem gente que a gente sabe que tem muito. O corretor, ele tem esse lance da sazonalidade, né? Ele vende 2, 3 casas ali. Muito difícil vender 2 ou 3 casas no mês. Só aqueles extraterrestres ali. Mas tem um cara que vende uma casa aí no mês, aí fica 2 meses sem vender, às vezes fica 3 meses sem vender. Aí vende uma depois de 4 meses, aí fica mais sem vender. Se esse cara aprender os fundamentos que a gente está falando aqui, entender essa parada e aplicar no negócio dele, ele consegue criar uma máquina de vendas online, velho. Uhum. Com certeza. Total. A única diferença é que o imóvel a pessoa precisa ir lá visitar para poder fechar um negócio. Uhum. Mas o primeiro contato você pode fazer online. Como você atrai o cliente online? Como que você faz uma primeira apresentação do produto? Você pode fazer online. Como que você faz toda essa estratégia comercial? Você pode fazer online. Toda negociação você pode fazer online. Entendeu? Então, velho, serve para tudo. Funciona para você vender qualquer coisa e de qualquer preço. Com esses conceitos básicos que a gente falou aqui. Né? Irado, velho. Os fundamentos básicos aí. E sobre ainda conhecer o seu cliente, né? Ontem eu vi um meme, cara, que se encaixa perfeitamente nisso que a gente tá falando, principalmente sobre conhecer o seu público, né? O meme era tipo assim, o cara queria conquistar a garota e ele analisou o perfil dela e o que ela gosta e ele percebeu que ela é muito ligada a esse lance de astrologia, de horóscopo, essas coisas. Então ele mandava sempre mensagem 10 e 10, 11 e 11, 12 e 12. Por quê? Porque se ela é ligada a esse lance de astrologia e essas coisas de lua, de signo, pô, o horário, casadinho, fez com que ela é o homem da minha vida, meu Deus, o destino tá mandando. Mas não, o cara simplesmente conheceu o que ela quer, o que ela gosta, o ambiente, sabe? Então é justamente isso, é você conhecer o seu público e você comunicar o que ele quer ali, tá ligado? E eu fiz isso, ó, pra conquistar meninas. Quando eu era solteiro, na minha época era Orkut. Pô, eu achei que era só um meme. Não, pô, foi verdade, era verdade. Ó, eu tinha um brother meu chamado Ney. Ney, se você estiver assistindo aqui, cara, você vai lembrar. Eu e Ney ficou especialista nisso. A gente era adolescente, a gente tinha um desafio que era assim, ó. Eu vou escolher uma menina aqui do Orkut. Sua função é ficar com ela. Foi aí que começou. Então ele mandava um perfil e eu mandava outro. Até a galera pode até. As meninas podem até chamar, mas a gente era adolescente, irmão. E isso aí tá natural. Dane-se. Elas também fazem isso. Seja lá o que for que você vai falar aí, ela também. Não, tipo assim, ó, toma aqui, ó. Quero ver você conquistar ela E aí eu entendi, tinha as comunidades do Orkut, e eu começava a olhar as comunidades, o que ela gostava, tipo de música, o estilo de música e tal, não sei o que, pronto. E aí ia pro próximo passo. O próximo passo, eu criava uma comunidade ali, bem focada em tudo aquilo que ela gostava. E tinha um ADM, né? E tinha ADM. E eu convidava ela pra essa comunidade. Só que nessa comunidade ela vinha fazer parte, ela era uma das primeiras membros, dos primeiros membros, e aí a gente começava a trocar uma ideia ali, como era primeiro tal. Pô, me identifiquei pra caramba. Me dá o seu Messenger. E o Messenger era interessante, velho, acontecia isso demais. A menina me dava o Messenger, adicionava. No Messenger, quando você entrava, né, ouvindo música, aparecia a música, tá? Até o estilo de música da pessoa eu entendia. Então, toda a minha comunicação era direcionada para tudo aquilo que eu entendia ali do perfil dela.
dificilmente a gente não conquistava a menina. Total. Eu e o Ney. E aí eu falei pra ele, a gente tinha essa estratégia. Eu falei, velho, ela gosta disso, daquilo. Uma boa estratégia, Sandrão. O cara não precisa nem ser bonito, né? Não, eu não me considero bonito. Eu acho que Ney era mais feio do que eu, pô. Mas eu era um cara que Mas falava. uma boa estratégia, vende. Eu falava aquilo que elas queriam ouvir. Perfeito. Né? Se ela gostava de, se ela gostava de, sei lá, de cozinhar, de culinária, eu começava a ver umas receitas e aí eu entrava no mundo dela e tudo é isso. É você falar, ó, se você fala o que a pessoa quer ouvir, aquela comunicação se torna uma música agradável e doce que entra pra pessoa e ela começa a ter uma relação próxima com você. Tem um negócio muito interessante. A gente tá aqui, né? Se você chegar ali e encontrar algumas pessoas aqui embaixo, natural, você não vai ter espanto. Você não vai criar aquele senso de conexão. Mas vamos supor que você viaja, né? Aí nós estamos em Salvador, você vai para São Paulo. Chega em São Paulo, está no evento. Chega no evento, você conhece um cara que é de Salvador. Você fala, porra, você é de Salvador? Você já tem uma conexão com ele somente por ele morar no mesmo lugar que você. E aí você, pô, eu sou de Salvador, sou da onde? Eu sou da Paralela, eu moro em tal lugar. Pronto, você se tornou um pouco íntimo. Beleza. Total. Aí se você sai daquilo ali, né, de São Paulo, e você vai para os Estados Unidos, e chega lá, se encontra um brasileiro, você fala, cara, você é do Brasil? Porra, que interessante, que massa, eu sou da Bahia, eu sou de São Paulo. E vocês começam a... Você se sente até mais confortável, né? Exato. Por quê? Porque tem um ponto ali de conexão entre vocês. Porque se a gente chegar aqui embaixo, tem um monte de... Quase todo mundo aqui é soteropolitano. Então, pra você, não tem ponto de ligação porque você tá no mesmo lugar que ele. Mas basta você ir pra um lugar diferente e você encontrar uma pessoa semelhante a você, que isso já gera uma conexão. Você quer conversar com ela, você vai ficar no evento com aquela pessoa. Então, era essa estratégia que eu usava no Orkut. Eu tinha um ponto de conexão e de semelhança com ela. Então, se você conhece muito bem o seu público, a chance de você conquistar ele é muito grande. Perfeito, realmente. Caraca. E, velho, eu vou te falar, eu tava falando aqui que isso vale pra qualquer negócio de qualquer ticket, né? Sim. Eu já vendi um terreno 100% online. O homem vende tudo, sai de baixo. De mais de 500 mil reais, pô. Irado. E eu só encontrei o cara no dia de assinar contrato. Aí. Só no dia de assinar contrato. Toda comunicação de venda foi 100% online. 100% online, velho. Eu só conheci a pessoa, só tive contato pessoal no dia de assinar o contrato. Nem pra mostrar o imóvel, não precisou ter ninguém presente. Que viagem. Diga aí. Pois então, assim, rapaz. funciona pra tudo. Pra tudo. Pra Quando tudo. você entende pra quem que você tá falando, pra quem que você quer vender. Basta você entender esses princípios que a gente falou aqui, basta você aplicar, basta você entender que precisa ajustar, e aí depois de algum tempo, depois de alguns ajustes, depois de alguns conhecimentos adquiridos, aí a mágica funciona, né? E a mágica funciona, a gente tá falando isso aqui. A sorte acontece. O 6 em 7, ele nunca é mais de 100 mil em 7 dias. Ele não é os 100 mil em 7 dias. Existe todo um processo de ajuste antes. Existe todo um processo de construção para que, depois que a máquina estiver calibrada, durante 7 dias a mágica funciona. E aí vem essa cara, o 6 em 7 é o quê? É o que o cara quer. Não é isso? Exatamente. Mas ninguém vende pra você. O Érico você não tem que vende. fazer. O Érico não fala lá. Ele não vende o como que você vai fazer o 6 em 7. Não. Nem a probabilidade de quando isso pode acontecer. E outra, o 6 em 7 não é 6 em 7. Não é 6 em 7. É como você falou, né? O 6 em 7, na real, não é 6 em 7. Mas quando você fala pra pessoa o 6 em 7, isso fala, caramba, é isso que eu quero. Quem é que não quer ganhar mais de 100 mil em 7 dias? Isso eu quero. Então é isso que a comunicação de venda é em cima do 6 em 7. E outra. Entendeu? E não outra. do processo E não do pra chegar no nunca. 6 em 7. E o desejo pelo resultado, pela promessa do 6 em 7 é tão forte, que quando a pessoa sabe o processo que tem que percorrer, o processo se torna irrelevante. Que a pessoa só quer saber daquilo Perfeito. lá. E ela passa pelo processo. Passa Mas pelo aí, processo. Não, Ela e passa é por pelo isso até caminho. que muita gente pula até várias etapas do processo Exatamente. pra chegar lá. Pra chegar lá. Pra chegar no momento do pitch Então, e de abrir o carrinho. a frase que fica nessa discussão é: sempre venda o que a pessoa quer e Perfeito. entregue O que aquilo que ela precisa.
Porque se você vender o que ela precisa, você está gerando uma objeção. Mas depois que ela se comprometeu com ela e com você ali, tipo, eu quero o 6 em 7, pronto. Tá comprometido? Tome aqui. Total. Ela comprou, pronto. Agora você tem que percorrer esse caminho para chegar lá. Aí você entrega aquilo que ela precisa para chegar no resultado. Então pronto, o processo é esse. É venda o que a pessoa quer, entrega o que ela precisa. E morreu Maria Preá. E mais um episódio que a gente não pode chamar de episódio de jeito nenhum, tem que chamar de mais uma aula, né? Mais uma aula. Mais uma aula desse curso online gratuito. E se você não deu o like no início, se você não deu um joinha, se você quis pagar pra ver e tá assistindo até agora esse episódio e valeu a pena, cara, curte agora, compartilha com aquelas pessoas que estão entrando no mercado digital, querem entrar no mercado digital ou que já estão lá e não estão tendo o resultado que deseja. E se inscreve no canal, né? Outra coisa, segue a gente também, né? Vai lá, ó, @Menandro Machado no Instagram. Exato. Vai lá, a gente fala Menandro muito sobre... com 2 N's. Menandro com 2 N's. Tô falando que o homem é vendedor, o homem vende tudo, rapaz. MENNANDRO, Menandro Machado. Show. Vai lá no Instagram. E vai no meu também, né? Sandro Samper com N. Né? Não é Samper com M, é Sandro Samper. Botou Sandro Samper lá, você me encontra logo rapidinho. Show de bola. E o seu? E o seu? Underline Hugo Fernandes. Hugo Fernandes. Então, eu tava assistindo um podcast hoje, aí o Flow, o cara falou assim com o Lula, onde é que te encontra na rede social aí? Não sei. Pergunta pra uma pessoa aí. Valeu, galera. Tamo junto, família. É nóis.